Zerinho! Zero, ganhei! Eu vou ficar com o Tiago, eu vou ficar com o Mateus. Ah, eu vou ficar com o Rafael. Xiii! Sobrou o espantalho. Outra vez, Davi ficava fora do jogo. Era sempre assim. Zé Pedreira, um colega da sala, ele tinha esse comportamento, excluir todos os que eram diferentes. E Davi era diferente. Davi era zarolho. Ah, esse era o motivo para que Zé Pedreira vivesse excluindo Davi. Davi estranhava muito a nova escola. Da escola antiga, onde ele estudava, numa cidade menor, ele não tinha problema nenhum em relação ao que ele era, nem ao que os outros eram. O que importava era saber subir em árvores, correr pelo gramado, e quem poderia saber melhor o canto dos passarinhos. Mas naquela escola nova, na grande cidade, tudo havia mudado. Seus pais recentemente mudaram para lá porque seu pai arrumou um excelente emprego. Tinham até carro. E sua mãe, que na cidade antiga tinha 2 empregos de professora e mal conseguia estar em casa com algum descanso. Agora, conseguia dividir bem o seu tempo. Trabalhava menos, vivia menos cansada, mais feliz e até fazia uns mimos para Davi. Seu pai era contra. Seu pai era aquele homem mais rude, mais tosco. Achava que se criasse um menino com muitos mimos, ele se tornaria um frouxo. Brigava com a mãe. A mãe não dava muito ouvidos. Mimava um pouco, sim, Davi. Ela era uma mulher muito sensível, gostava muito de ler e lia muitas histórias para Davi. Chamava ele de meu anjo torto. Davi gostava daquela nova cidade, mas não da escola. Ele ia bem até chegar no portão. Quando ele chegava no portão da escola, abatia uma tristeza profunda. Porque na escola ele sofria muitas maldades por conta de Zé Pedreira e de seu grupo. Nem todos concordavam com aquela maneira como Zé Pedreira fazia, mas também não tinham coragem de ir contra ele. E assim Davi passava humilhações e exclusões. E não entendia direito, ele era meio inocente, ele não entendia direito por que é que os meninos ficavam perto dele enquanto os biscoitos duravam. Quando acabava o pacote de biscoito, depois do que acabava no recreio, os meninos todos se afastavam. Até que um dia Davi esqueceu de levar um pacote de biscoito. Esqueceu o seu lanche. Quando chegou e não tinha biscoitos para partilhar, ele apanhou. Apanhou muito. E levou um recado, que no dia seguinte não só seria um pacote, mas sim 2 pacotes de biscoitos. Davi ficou muito preocupado. Como é que faria isso para pegar da despensa ou mais um pacote de biscoito? Eles não queriam saber. Ele tinha que levar, senão nem imaginava o que iria lhe acontecer. E assim vivia Davi. Ele não queria comentar com seu pai, nem com sua mãe, a situação que ele vivia na escola. Ele achava que se ele reclamasse da escola, estaria sendo ingrato diante de todo o esforço que eles fizeram. No fundo, ele não se sentia muito acolhido em reclamar da situação que vivia na escola. Seu pai, se soubesse de alguma coisa, iria na escola e faria um escândalo. Isso só pioraria a situação de Davi. E ele, então, para poder viver um pouco melhor, começou a criar um mundo paralelo. E no mundo paralelo, ele convivia com personagens das histórias que sua mãe contava para ele. E ele começou a conviver com Pinóquio. O Pinóquio, que era um menino de madeira, que gostaria de ser um menino real,
e ele, que era um menino real, que gostaria de ser um menino de história. E os dois confabulavam, e os dois trocavam confidências, e os dois conversavam e trocavam conselhos. Até que um dia, lá numa hora de jogo de futebol, Zé Pedreira, intuído por um outro garoto, resolve deixar que Davi, pelo menos, participe do jogo pegando uma bola que seja chutada para fora de campo. Davi sentou-se no banco de reserva, onde era sempre o seu lugar, e ali ficou, sentado, aguardando. Mas enquanto aguardava, a história com Pinóquio foi se tornando muito profunda, até que escutou um grito e viu que a bola tinha saído de campo e que ele estava sendo chamado para voltar com a bola. E na hora que ele pegou, ele chutou. Ele chutou com tanta força, porque ele podia, ele sabia que ele tinha força, com tanta força, a bola na cabeça de Zé Pedreira. Ah, o chute foi tão forte que o garoto foi ao chão. Todos ficaram muito abismados com aquela ação. Ah, Zé Pedreira ficou com o que se chamava um galo na cabeça. Ah, mas ele não deixou a coisa passar assim. Ele se juntou com os amigos e deram uma surra muito grande em Davi. Davi ficou muito machucado, por fora e por dentro. Quando ele chegou em casa, sua mãe viu que ele estava muito machucado e perguntou o que tinha acontecido. E aí ele disse que tinha caído no futebol. Sua mãe achou um pouco estranho, mas pelo menos se tinha caído no futebol era sinal de que ele estava se relacionando com os colegas, estava se relacionando com a turma, estava sendo incluído. Bom, era algo bom na história. E seu pai, quando soube, falou: ah, que bom, isso prova que ele não é um frouxo, porque o homem é assim, cai e levanta e continua jogando bola. Mas Davi foi ficando cada vez mais ensimesmado, cada vez mais acabrunhado, e deixou de participar de uma maneira correta dentro das salas de aula, dentro das matérias. E aí sua mãe foi chamada na escola. E chegando na escola, a orientadora e a diretora disseram que Davi não levava mais os deveres de casa, que durante as aulas ele se mantinha ausente e que as notas dele estavam péssimas. Nossa, foi muito ruim aquilo. Quando Davi chegou em casa, pela primeira vez na vida, viu sua mãe chorando por causa dele. Ele ficou muito entristecido, porque ele tinha a intenção de contar para a mãe e para o pai o que acontecia na escola. Mas quando ele viu o estado de sua mãe, ele não teve coragem. E logo depois, seu pai o chamou e disse: eu não me mato de trabalhar para criar aquele que não quer fazer nada, preguiçoso. Aí ele não teve coragem. Qual seria o castigo? Ele recuou e continuou no seu jeito e se propôs que ele ia, então, tentar participar mais das aulas e fazer os deveres e seguir a vida dele de estudante de outra maneira. Mas estava muito difícil, muito difícil. Aí até que ele se envolveu com outra história. Agora, no mundo do Peter Pan. Um menino que virara adulto sem passar pela infância. E ele queria isso, se tornar logo adulto. E na história de Peter Pan, ele se envolve com o Capitão Gancho, aquele que também é excluído. E assim ele vai vivendo os seus dias. Até que ele percebe que não vai conseguir ter um bom relacionamento com os meninos. E aí ele se resolve a se juntar com as meninas. Elas sempre o chamavam para que ele fosse, ficasse junto, jogasse queimado com elas. Ele nunca tinha ido, mas resolveu e foi muito bem acolhido. Quando ele chegou no grupo de meninas, Tati, ela olhava para ele de um jeito e ele olhava para ela de um jeito. Perceberam na hora que tinha uma grande amizade, um grande afeto entre os dois e se tornaram grandes amigos. Mas Zé Pedreira não gostou dessa história, porque à medida em que Davi se relacionava com as meninas, saía do poder dele.
E ele queria ter poder, porque bullying, quem pratica o bullying tem poder. E ele foi ficando muito aborrecido com isso e pensando numa maneira de novamente tirar da vida aquela situação e trazê-lo para ele. Aí aconteceu o inesperado. Uma festa. Fê, amiga da Tati, ia fazer aniversário. E a mãe dela ia promover uma festa. A Fê não queria convidar todo mundo da escola, mas a mãe disse, não, todos serão convidados. Até o Zé Pedreira foi. Como era de se imaginar, na hora que Zé Pedreira teve a oportunidade, ele criou um cenário de humilhação e escárnio em relação a Davi. Uma vassoura servia de espantalho, fazendo referência a Davi, porque ele era conhecido como o espantalho na escola. Aquela humilhação, a turma toda rindo, as crianças todas se divertindo com aquilo, nossa, foi uma tristeza que Davi não deu conta. Ele saiu desabalado da casa. Nesse momento em que a cena se deu, os adultos não estavam juntos, então não acompanharam. Mais uma vez, Davi não foi acolhido pelos adultos. E ele saiu desabalado pelo meio da rua. A Tati até tentou segurá-lo, mas não conseguiu. Ele correu tanto que o desejo dele era se jogar debaixo de um ônibus, mas nem isso ele tinha coragem de fazer. E ele foi para casa. E chorou, e chorou, e chorou por um longo tempo, que ele nem se deu conta de quanto tempo. Só que nesse choro enorme, nesse choro de tristeza e de tantas violências, ele transformou esse choro num mar, num barco, quando ele estava junto com o Capitão Gancho, que atracaram numa ilha e ali iam ficar. Nessa ilha, ele viu uma referência a Robinson Crusoe. Até que ele se dá conta de que ele já está dentro de sala de aula e que ele está sendo chamado. Será que ele está sendo chamado? Sim, o que aconteceu? A amiga dele, a Tati, quando soube de toda a situação, quando conseguiu entender toda a situação, ela procurou um professor da escola, porque a mãe de Davi tinha sido chamada de novo na escola, porque ele agora não só não participava das atividades, como não se relacionava com mais ninguém na sala. Ficava isolado num canto da sala sozinho. E a menina sabia que podia ajudá-lo a reverter essa situação, porque disseram à mãe de Davi que ele tinha mudado muito o comportamento, porque anteriormente até andava meio alegre, se sentindo alegre, porque estava se relacionando com ela. A mãe ficou um pouco preocupada se não seria aquele jeito ensimesmado o primeiro amor que estivesse impactando ele. O pai ficou super feliz, porque disse que mostrava que o filho era um homem de verdade, e não um banana qualquer que ele estava pensando que fosse. Mas, no fundo, não era nada daquilo que estava acontecendo. Então, a Tati faz uma carta para o professor de matemática, o Fred, e explica toda a situação. Porque ninguém na escola, na direção da escola, nem na área pedagógica tinha dado conta do que estava acontecendo. E ela relata ao professor. O professor se cala durante alguns dias e a Tati fica meio preocupada. Será que ele não leu a carta? Será que ele leu? Será que ele não leu? Até que, nesse dia que eu estava contando para vocês que o Davi se sente chamado dentro de sala de aula, foi o dia que o professor perguntou alto: quem conhece a história de Robinson Crusoe? Nessa hora, Davi largou a mão do Capitão Gancho, levantou a mão com força e disse: eu conheço! E contou a história de Robinson Crusoe, aquilo que ele sabia. E o professor então falou: pois é, Robinson Crusoe vivia numa ilha sozinho, até que ele consegue um amigo, que é o Sexta-feira. Então ninguém pode viver sozinho, isolado numa ilha. Ninguém. Todos temos amigos e podemos contar com eles.
Ninguém precisa ser um náufrago, o que era Robinson Crusoe. E o professor, então, resolve fazer uma dinâmica dentro da sala, tipo um jogo. Ele desenha no quadro o mapa da ilha e diz que ali vão ser colocados os tesouros de cada um. E cada um vai dizendo quais são as suas potencialidades, quais são os seus talentos, a coisa que mais gosta. E começa por Tati. Ela diz o que ela gosta e coloca lá, ele coloca no quadro como um tesouro. Zé Pedreira tentou até desqualificar, mas o professor não deixou, cortou. O galo que tinha ficado, sempre que Zé Pedreira ia fazer uma maldade, o galo cantava. Naquela hora o galo cantou. E o professor lembrou a ele da situação que ele tinha vivido e que já estava bom. E ele se sentiu meio envergonhado porque a turma apoiou o professor. E o jogo continuou, dos talentos e dos tesouros na ilha. Mas vai que Davi não descobria seu tesouro. Até que a amiga chamou ele para participar do jogo. E disse: eu conheço um tesouro do Davi. O Davi corre como ninguém. E o outro disse: o Davi é um excelente artilheiro. É um artilheiro? Sim, você chutou a bola com a direção e com força que pegou a cabeça do Zé Pedreira. E assim, dessa forma, Davi foi vendo que ele tinha muitos tesouros. Ele é um menino que deixa o ambiente tranquilo, porque ele é uma pessoa silenciosa. Ele não transtorna o ambiente. Davi não tinha se dado conta. Quantos tesouros a turma conseguiu identificar e colocar naquele mapa. O mapa ficou lindo com os tesouros da turma. E ele junto. A partir desse dia, o Davi passou a ser incluído nas atividades, se tornou um dos jogadores do grupo da escola, jogadores de futebol do grupo da escola, e seguiu confiante e feliz. Um dia, num jogo de futebol, Davi abriu os braços com tanta presença e olhou para os seus braços, eles eram imensos, podiam abraçar o mundo. Nessa hora, Davi se sentiu tão feliz e lembrou que sua mãe sempre dizia que a gente podia escrever a nossa vida pela poesia. E assim termina essa nossa história, que é baseada no livro Bullying na Escola. É a história de Davi, de Cristina Klein. E o meu nome é Maria Cristina, eu sou do Rio de Janeiro, do grupo Canteiro de Palavras, e é uma honra fazer parte também do grupo do Encontrão de Contadores de Histórias do Espírito Santo.